Fala aí, humilhadores, beleza? Deixa eu dar start aqui no cronômetro para poder ter uma noção do tempo certinho. Tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui então a parte de lipídios, né? Essa aula aqui de lipídios 2. Eu lembro que na última aula a gente parou nesse slide aqui, a gente falou sobre o glicerídeo, que era a primeira categoria aqui que a gente falou sobre lipídio. Lembrando, pessoal, que tem quantas categorias? A gente tem 5, né? Glicerídeo, cerídeo, fosfolipídio, esteroide e carotenoide. Os glicerídeos, só para dar um refresh na memória, os glicerídeos são basicamente gorduras sólidas e líquidas, né? Então hoje a gente vai começar a ver aqui os cerídeos, que como o nome diz, você já percebeu, né? Lembra cera, que tem aspecto pastoso à temperatura ambiente. Então fica no meio termo entre o sólido e o líquido, que são os glicerídeos. Agora, o que determina esse aspecto pastoso aos cerídeos? Bom, é justamente o álcool de cadeia longa, que está esterificado com ácido graxo, que a gente vai ver aqui. Vocês bem lembram que todo lipídio é basicamente formado pela união de quê? Álcool e ácido graxo. No caso do triacilglicerol, que a gente viu na última aula, nós vimos que o álcool que o forma é o glicerol, que tem 3 carbonos, então uma cadeia aí pequena. Agora, em comparação com o cerídeo, você vai ver que o álcool é muito maior. Então, alguns exemplos aqui de cerídeos importantes que a gente encontra na natureza. A gente tem a cutícula vegetal, que é uma camada de cera que fica acima da epiderme superior da folha, muito importante aqui para resistir a ambientes secos, né, com pouca umidade. A gente tem a cera da abelha, que é importante também, a alimentação também é gostosinha, né, coisa maravilhosa. E a nossa própria cera do ouvido humano, aquela cera que fica aqui no nosso pavilhão auditivo, meato acústico externo. Se você nunca sentiu o aspecto pastoso, bota o dedinho lá e depois faz assim na mão para você sentir como é que é o aspecto. Só não come, tá? Beleza. Então aqui a gente está vendo a composição, né, a fórmula, a estrutura química da cera da abelha. Repara só o seguinte, se liga aqui, humilhador. A gente tem essa estrutura aqui, isso aqui é o éster. Do éster para a esquerda você tem o ácido, né? Seria o ácido. Dessa estrutura aqui para a direita seria o álcool. Então você percebe que o álcool é muito grande. Ó. Eu acho que isso daqui é um 26, mas tanto faz se for 25 ou 26, o que importa é a cadeia muito grande. Então é isso que determina se o lipídio vai ser um cerídeo. Ó. O álcool muito grande da formação aqui da estrutura. Em relação a esse desenho aqui embaixo, a gente está vendo aqui um corte transversal de uma folha. Então digamos que a gente pegou uma folha aqui de uma angiosperma e fez um corte transversal. Você vê lá de frente, você cortou nesse plano aqui. Beleza. Então agora você está vendo como é que ela é por dentro. E você observa aqui várias células, mas não importa hoje o detalhe da célula, da anatomia vegetal. Hoje não importa isso. Mas você tem aqui embaixo a epiderme inferior, os estômatos, célula guarda, aqui você tem o mesófilo, aqui o parênquima palissádico, o epiderme superior, e agora sim, aqui em cima, a cutícula, que é uma camada de cera, de cerídeo, que protege, evita a perda de água nas folhas das plantas. Então isso já caiu muito em vestibular. Plantas que estão vivendo em ambiente muito seco, deserto, cerrado, sei lá, savana, enfim, elas têm uma camada de cutícula muito mais espessa. E que vantagem isso ia gerar para essa planta, para esse ser vivo? Evitar justamente a perda de água, já que a cera é hidrofóbica, então não permite a passagem de água por esse orifício aqui e por essa camada. Só para lembrar que essa epiderme, ela também tem as células justapostas, parecida com as nossas da epiderme, né? Então a célula ser justaposta também dificulta a passagem de água por essa região aqui paracelular. Beleza? Show! Então isso é o mais importante sobre cerídeo. Agora a gente vai entrar aqui outra categoria, que são os fosfolipídios, que também são muito importante mesmo. Por quê? Primeiro porque eles são os lipídios anfipáticos, né, que tem uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica. Anfipático é a mesma coisa que anfifílico. O que significa isso? Anfi, prefixo anfi, quer dizer dois, dualidade. E fílico vem de filia, afinidade. Então anfifílico é um lipídio que tem afinidade a quem é polar, no caso a água, por exemplo, e a quem é apolar, no caso a outras gorduras. E isso aqui traz para esse lipídio uma importante propriedade, que faz com que ele seja selecionado para ser a estrutura básica das membranas. Todo mundo estudou isso aqui no ensino fundamental, né, na tieteteca.
todo mundo estudou o seguinte: pô, a membrana plasmática ela é formada por quê? Por uma bicamada fosfolipídica. Então, os fosfolipídios são a estrutura básica das membranas. Não só a plasmática, qualquer membrana. Plasmática, carioteca, retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi, mitocôndria, interna, externa, cloroplasto, enfim, tudo que a membrana tem fosfolipídio. Show! Então, lá, exemplos: membrana plasmática, mitocondrial, nuclear, etc. Agora, aqui nós temos os tipos de fosfolipídios que vocês podem encontrar nas membranas. Não são só esses, a gente tem fosfatidil-inositol, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, cerebrosídeos e por aí vai. Mas no vestibular isso aqui não é cobrado, então vocês não devem se preocupar em decorar esses nomes, apenas a função deles e como que a estrutura é, basicamente. Então, quando a gente joga fosfolipídio em água, né, eles têm um padrão para interagir entre eles. E esse padrão é formar ou a bicamada fosfolipídica, né, formar uma bicamada, ou então formar uma estrutura parecida com uma micela. Né? Eu vou mostrar aqui as imagens, vocês vão ver como é que funciona isso. Então, o que é importante aqui é perceber que tanto a bicamada quanto a micela, que é uma esfera, né, uma estrutura tridimensional, é um padrão que essas moléculas exercem meio aquoso para aumentar a sua estabilidade. Então, energeticamente, é mais favorável elas se organizarem assim. Agora, o nosso corpo ele aproveita isso. Por quê? Ele usa, por exemplo, esse padrão de bicamada para formar as membranas e conseguir isolar dois ambientes com água. Você está numa bicamada fosfolipídica, você consegue isolar um ambiente interno, o citoplasma, por exemplo, de um ambiente externo. E você consegue, a partir daí, exercer uma importante propriedade das membranas que se chama o quê? Permeabilidade seletiva. Lembra, a célula não é bagunça, não entra qualquer um e sai qualquer um da célula. Ela é como se fosse o camarote da festa. Então, para você controlar quem entra e quem sai, tem que ter uma barreira eficiente. E quem é essa barreira? É a bicamada fosfolipídica. Por quê? Porque ela não deixa acontecer o trânsito livre entre dois ambientes aquosos. Show? Beleza. Em relação a essa micela, vocês vão conhecer quem é aqui, é uma esfera formada por uma monocamada fosfolipídica que é importante para conseguir solubilizar moléculas apolares no nosso sangue. Olha só, tudo que é apolar não pode ir no nosso sangue sozinho, sem se ligar com ninguém. Porque senão essa molécula tenderia a se aglomerar e acabar bloqueando o fluxo de sangue em um vaso. E isso é bom? Lógico que não. Né? Então, ao formar micelas, o nosso corpo consegue solubilizar moléculas apolares no nosso plasma, evitando assim um possível bloqueio ou a formação de um trombo, sei lá. Bom, existem fosfolipídios que também podem participar da sinalização intracelular. Por exemplo, a gente tem a formação de um ácido chamado ácido araquidônico, que é um ácido que começa a formação de várias moléculas pró-inflamatórias, como as prostaglandinas, tromboxanos, que são agregantes plaquetários. Aí você olha essa parada e fala assim: que isso, meu rei, pelo amor de Deus, eu nunca vou falar desse negócio. Claro, isso aqui não cai no vestibular, então você não precisa se preocupar com isso. Mas lembre-se da importância dos fosfolipídios não só para fazer a composição da membrana, mas também para participar de processos importantes dentro e fora da célula. Show! E aqui está a estrutura básica de um fosfolipídio, né? O que é o mais importante aqui? Você ficar decorando cada cadeira esse negócio. Lógico que não, né, meu rei? Isso aqui seria impossível. Mas o importante aqui é você perceber que existe um radical fosfato que está ligado com o glicerol, que vocês já conhecem do triglicerídeo, que está ligado aqui com dois ácidos graxos. Então você forma como se fosse um diagrama de um pirulitinho, que vocês tenho certeza que já viram quando estudaram isso no primeiro ano, terceiro ano, para vestibular. Então esse é o fosfolipídio. Essa parte aqui, que é a cabeça, nessa bolinha, representa o fosfato, que é a parte polar hidrofílica da molécula. E essa parte aqui embaixo, os dois pauzinhos, são os ácidos graxos, que são a parte hidrofóbica, né? Ou lipofílica, é a parte apolar. Show! Então, esse desenho aqui, ele é o mais importante dessa parte, porque ele mostra para nós as estruturas que os fosfolipídios podem formar em meio aquoso. Repara só, a gente tem aqui a micela, que é uma monocamada fosfolipídica. Repara o seguinte aqui, o pirulitinho, você tem a cabecinha aqui para fora, ô glória, e as perninhas para dentro. Então aqui nesse meio é um ambiente exclusivamente apolar. E aqui fora ele consegue interagir bem com a água. Por quê?
Porque o fosfato está para fora. Então, se o fosfato está para fora, que é a parte apolar, ele consegue interagir muito bem com a água que está ao redor. Então, essa micela é a estrutura que é formada para transportar tudo que é apolar no nosso sangue. Então, por exemplo, colesterol pode ir aqui dentro sem problema. Triacilglicerol pode ir aqui dentro sem problema. Por quê? Porque esse ambiente aqui dentro é um ambiente apolar. E não tem problema nenhum isso aqui já ser lançado no sangue. Por que não? Porque como o sangue tem basicamente água, a micela consegue interagir bem. Por quê? Porque essa parte aqui fora, como é que ela é? Polar. Já que é a cabeça do fosfato que está voltada para esse ambiente externo. Show? Beleza. Agora, existe uma outra estrutura que também pode ser formada. Mano, começou a obra aqui, deixa eu fechar essa janela. Então vai estar um barulhão. Pronto, acho que melhorou. Então a gente tem aqui uma bicamada que também pode ser formada pelos fosfolipídios. Estão vendo aqui? Agora repara o seguinte, se essa ponta aqui se juntar com essa, ela formará essa estrutura, que é o lipossoma. Agora eu peço que você preste muita atenção, porque o lipossoma ele é diferente da micela. Ele parece, mas ele é diferente. Por quê? Aqui no meio você tem o fosfato voltando para o interior. E aqui fora também. Então, diferente da micela, o lipossoma, ele é uma esfera formada não mais por uma monocamada fosfolipídica, mas sim por uma bicamada. Então eu pergunto para vocês, esse ambiente aqui no meio, ele só pode levar moléculas polares. Então ele é rico em água e moléculas polares vão cair aqui dentro. Aonde você encontra o lipossoma no nosso corpo? Nas vesículas que a célula forma. Então vesículas que vêm do complexo de Golgi, vesículas que vêm de fagocitose, endocitose. Todas essas vesículas são lipossomas que são formados justamente para poder manter dentro dessa esfera moléculas polares protegidas do ambiente que está aqui ao redor. Outro exemplo importante são os lisossomas. Os lisossomas também são lipossomas que são provenientes do retículo rugoso do complexo de Golgi, que tem enzima digestiva aqui dentro, cuja função é fazer o quê? A digestão intracelular. Então essa é a importância do lipossoma. Tá? É transportar moléculas polares dentro da célula, protegida do ambiente ao seu redor. Show? Maravilha, então keep milhando. E aqui está o nosso querido e amado quilomicron. O que é o quilomicron, gente? O quilomicron ele é uma micela. Repara aqui, em azul nós temos os fosfatos, e aqui em amarelo a gente tem aqui os ácidos graxos do fosfolipídio. Então todo esse trecho aqui é uma monocamada fosfolipídica. Mas você, rato do esgoto, já olhou assim e falou, peraí, eu tô vendo que isso aqui não tem só fosfolipídio, pô, tem um monte de negócio aqui associado, tem esse negócio B48, C3, C2, que negócio é esse? Então, o quilomicron, ele é uma micela que está acoplado a proteínas. O que é um quilomicron? A função dele é transportar gorduras provenientes da nossa dieta para os tecidos-alvo. Como assim? Então, quando a gente come colesterol, quando a gente come triglicerídeo, quando esses componentes chegam ao nosso enterócito, que é a célula intestinal, o enterócito capta o colesterol e os glicerídeos da dieta, faz o quilomicron e joga dentro do quilomicron tudo que é apolar que nós comemos. Então, aqui dentro vai triacilglicerol e colesterol. E aí, ele começa a colocar essas proteínas justamente para endereçar esse quilomicron para o órgão-alvo, que no caso vai ser o fígado, por exemplo. Então, o quilomicron é basicamente uma micela com proteínas que vão levá-lo ao seu destino correto, que é formado, que serve para acumular moléculas apolares provenientes da dieta. Então, os nossos enterócitos fazem o quilomicron, jogam lá dentro colesterol, triacilglicerol. Esse quilomicron não vai ser lançado na corrente sanguínea direto, ele vai cair nos vasos linfáticos e a partir daí, trafegando pela linfa até desembocar aqui nas veias subclávias, aí sim eles caem na corrente sanguínea. Desemboca na subclávia, aí vem a veia cava superior, coração e aí cai na circulação sistêmica e seguem para os seus órgãos-alvo. Beleza? Então fagocita aí, humilhador. Quilomicron é a micela especial proveniente dos nossos enterócitos, células intestinais, que tem função de transportar moléculas apolares, principalmente colesterol e triacilglicerol que nós comemos. Show!
Então aqui a composição básica, né, humilhadora. Vocês conhecem esse negócio aqui, já estão careca de saber, da bicamada fosfolipídica, ó. Uma camadinha para baixo, uma camadinha para cima. Só para lembrar que a membrana plasmática, não é, assim como qualquer membrana, ela não é formada só de fosfolipídios. Você também tem proteína, tem colesterol, tem glicerídeos, mas depois a gente vai encontrar uma coisa melhor sobre esse negócio. A gente vê mais isso aqui com mais detalhes na próxima aula. Show! E aqui os carotenoides. Os carotenoides são lipídios especiais que têm origem vegetal. A gente tem que lembrar aqui um importante carotenoide, que é o beta-caroteno. Por quê? No nosso organismo, olha só, o beta-caroteno ele dá origem, ele é um precursor à vitamina A, que é muito importante como antioxidante nas mucosas, na pele, que é importante para produzir um pigmento que um transmissor neurológico, que é a rodopsina, importante para o nervo óptico e captação de luz. Então é muito importante o beta-caroteno. Por quê? Porque ele faz parte da síntese de vitamina A. O que eu ia falar aqui é que a vitamina A também serve para estimular aí, os melanócitos a produzir melanina, né? Inclusive, beta-caroteno, se a pessoa comer muito, ela pode ter aí um leve escurecimento aí do tom de pele, né? Se comer demais, pode ficar até amarelado. É um quadro chamado hipercarotenemia, né? Acontece com as pessoas aí que comem muita cenoura, muito tomate, por aí vai. Beleza? Show! Outros carotenoides vegetais são importantes porque também auxiliam na captação de luz. E aí você lembra, pô, vegetal, captação de luz é fotossíntese? Sim. Todo mundo sabe que na fotossíntese o pigmento mais importante que absorve a luz, quem é? Clorofila, né? Só que existem outros pigmentos que também são importantes, que vão auxiliar a clorofila a captar luz e conseguir aumentar o rendimento fotossintético. E que pigmentos são esses? Xantofila, que dá a cor amarelada ou um pouco marrom claro para as algas, por exemplo, as algas pardas. Ficoeritrina, ficobilina, que dá uma cor mais avermelhada, que você encontra muito nas algas rodófitas, que são as algas vermelhas, né? Essas algas, pessoal, elas não são plantas, né? Elas estão em outro reino protoctista. Mas também tem planta que tem esses pigmentos aqui e tem a sua coloração variada. Então, você tem o seguinte, os pigmentos carotenoides nas plantas são importantes para quê? Para auxiliar a captação de luz e aumentar o rendimento fotossintético. No nosso caso, beta-caroteno é um precursor da vitamina A. Então aqui nós temos as fontes de carotenoides, olha só, vários vegetais aqui importantes, cenourinha, pimentão, ô glória, vermelho, amarelo, tomatinho, por aí vai. Show! Olha só, esse diagrama aqui é só para mostrar uma estrutura da planta que se chama complexo antena. E esse complexo antena você tem aqui vários carotenoides que captam a luz e através de uma ressonância e transporte de elétrons, eles levam esses elétrons com energia até a clorofila A, que está aqui no centro desse complexo antena, que é a que vai transportar o seu elétron excitado lá para os citocromes da fotossíntese e fazer o rendimento da fase clara, fotofosforilação, beleza? Isso aqui é um voodoo, né? Mas é maneiro. Então, eles vão auxiliar a captação de luz na fotossíntese. Chegamos então aqui nos esteroides. Os esteroides, eles são lipídios que têm uma estrutura cíclica, tem um anel aqui tetracíclico, muito interessante. Então, basicamente, em qualquer esteroide que você olhar a cadeia carbônica, você vai ver esse anel aqui tetracíclico fazendo parte da sua composição. Então, isso aqui é básico. Todo esteroide tem esse troço aqui. Maravilha. Exemplos importantes. Nós temos o colesterol, que é o principal esteroide, e ele é muito importante para nós. Por quê? Porque a partir dele a gente pode formar todos os outros esteroides. A gente pode formar, a partir do colesterol, a gente pode formar cortisol, aldosterona, testosterona, estrogênio, progesterona, vitamina D, sais biliares, ou seja, moléculas importantíssimas para nós. Então o colesterol, gente, ele é muito importante, ele é muito bom. Beleza. Então, aqui, hormônios que podem vir do colesterol, como a gente falou, vitaminas, vitamina D pode vir do colesterol, como a gente falou, e os sais biliares, que são os componentes importantes da bile para facilitar a digestão de quem? Das gorduras, né? Maravilha. Então aqui, só para vocês conseguirem visualizar a coisa, olha só, o estradiol, que é um estrógeno, ele tem aqui o seu anel tetracíclico. A testosterona tem aqui o seu anel tetracíclico. E todos os outros componentes aqui hormonais também têm esse anel tetracíclico. Maravilha, então isso aqui é a estrutura básica dos esteroides. Show! Então aqui, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre o colesterol, né?
Aqui nós temos o colesterol, que é um álcool de cadeia cíclica, como qualquer esteroide, e ele é sintetizado por nós, uma grande parte, né, pelos hepatócitos. E você lembra assim, hepatócito, gente, prefixo hepato, tem a ver com o quê? Tem a ver com o fígado. Então o fígado ele faz um importante papel de metabolizar colesterol, sintetizar colesterol. Nós também podemos obter o colesterol por meio da dieta, ou seja, origem vegetal, uma molécula chamada ergosterol. Origem animal, uma molécula chamada colecalciferol, que são importantes como fontes precursores de quem? Da vitamina D. Esses caras aqui são importantes fontes da vitamina D, tá? Assim como o colesterol também é. Muito bem. Então, gente, o colesterol ele tem um grande um fator mítico por trás dele, né? Porque o senso comum fala que ele é mau. Muitos falam assim, porra, colesterol, tu vai comer esse negócio aqui cheio de colesterol, parceiro, tu vai ter um infarto do miocárdio. Colesterol ele é ruim. Ah, mas não tem o bom, não tem o mal. Então, aquele negócio de colesterol bom, colesterol mal, na verdade não é o colesterol puro. Vocês vão ver o que é hoje aqui comigo. O colesterol por si só, a molécula de colesterol isolada, ela é boa. Por que ela é boa? Porque nós vimos aqui que ela serve como precursora de várias moléculas importantes. Agora, o colesterol em excesso, ele pode dar origem a uma estrutura que essa sim, chamada lipoproteína de densidade baixa, essa sim é ruim porque pode favorecer bloqueio de vaso, tá? Mas o colesterol por si só, ele não é ruim, ele é muito bom. Outra coisa importante é que nós podemos encontrá-lo em membranas de animais exclusivamente. E nas membranas ele tem função de deixá-la menos fluida e também torná-la menos permeável à água. Então isso é importante nas membranas celulares das nossas células. Aqui, alimentos ricos em colesterol. Aqui são pobres, né? Você tem aqui sementes, algumas leguminosas, né? A carne branca tem pouco colesterol. E aqui para cima você tem onde tem mais, né? Carne vermelha, quem tem uma dieta com muita carne vermelha tem que tomar cuidado, porque vai aparecer no teu exame de sangue uma hipercolesterolemia. Então tem que tomar cuidado, tá? Show! Falando nisso, vamos falar aqui sobre um tipo muito comum mesmo de lipidemia. O que é uma dilipidemia? É alguma alteração dos níveis de lipídios do nosso sangue, do nosso organismo. Nós temos aqui um caso chamado hipercolesterolemia. Hiper é um prefixo que quer dizer o quê? Muito. Colesterolemia na verdade, é o nível de colesterol do sangue. Então a gente vai encontrar aqui, nesse caso, níveis elevados do colesterol LDL, que é o tipo ruim, no nosso sangue. Acima de quanto? 200 mg por decilitro. Não, você não falou que colesterol é ele sozinho e aqui você chamou de LDL. Pois é, mas nós temos que lembrar, pessoal, que o colesterol não pode ir no sangue sozinho, porque ele é apolar. Então ele vai dentro de quê? De uma molécula que vai transportá-lo no sangue. E essa molécula é justamente quem? Lipoproteína, que é um tipo de micela especial, tá? Porém, essa aqui, LDL, é a lipoproteína com muito colesterol dentro, muito. E é por isso que ele tem densidade baixa, e é por isso que ele é ruim, porque ele tem uma grande tendência a arrastar no vaso sanguíneo, na borda. E quando esse cara começa a arrastar pela borda do vaso, ele vai se atritando bem devagar, e tem uma hora que ele gruda ali e para. Ele começa a atrair outras moléculas iguais a ele, que começa a atravessar para o tecido que fica abaixo do endotélio, ou seja, um tecido muscular que tem ali, né, a camada muscular lisa, e aí os macrófagos que tem ali começam a fagocitar esse LDL e começam a formar uma outra célula, que a gente chama de célula espumosa, e começa a liberar um monte de molécula pró-inflamatória, várias citocinas pró-inflamatórias, que vão estimular a inflamação daquela região que tem um bloqueio de gordura. E a partir daí, a parede começa a se espessar e você tem a formação da chamada placa de ateroma, ou simplesmente ateroma. Isso aí tem uma incidência muito grande, pessoal, na população mundial. Isso leva a uma das maiores causas de morte do mundo, que é o infarto do miocárdio, além de um infarto encefálico isquêmico, por baixa quantidade de oxigênio que chega no cérebro. Então, olha só. Nós temos várias causas ambientais que podem levar a níveis elevados de LDL. Por exemplo, pessoa sedentária, não tem atividade física. Pessoa que tem uma dieta rica em gordura e rica em carboidrato também favorece. E também tem o background, né, genético. Pessoas que têm tendência familiar de ter nível elevado de colesterol no sangue
Tem que tomar cuidado, tem que ter uma dieta balanceada e tem que fazer o quê? Atividade física. Dieta balanceada e atividade física são os principais fatores de proteção para esse tipo de disfunção. E nesse caso, prevenir é o melhor negócio, é o melhor tratamento. Sabe por quê? Porque depois que a placa está formada no vaso, pessoal, não tem remédio, não tem fármaco que tire aquela placa de lá. Só através de um processo cirúrgico ou então trocando o vaso. Bom, então olha só. Fatores ambientais que influenciam nisso. A alimentação com muita gordura, muito carboidrato. O hipotireoidismo pode favorecer isso. Diabetes mellitus também está muito associado. Doenças renais, problemas no néfron e síndrome de Cushing, que é uma síndrome de alta produção de cortisol. Fatores de risco. Tabagismo favorece também a elevação do colesterol. Sedentarismo, álcool, etilismo, cachaça, cana e o histórico familiar, obviamente. Beleza. Aqui os principais sintomas, e nem sempre aparecem, que é xantoma, que são plaquinhas amareladas na pele, e xantelasma, placas amareladas aqui, ó, bem em volta da região ocular, mais ou menos aqui por dentro você vê isso. Tem foto aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas o mais interessante é que às vezes pode ser silencioso, ou seja, não tem sintoma, e aí que mora o perigo. Por quê? Porque a pessoa acha que não tem, está tudo normal com ela, e ela continua a ter os fatores de risco que levam a esse quadro. Então o cara não tem sintoma, continua comendo carne pra caramba, vermelha, muita gordura, nessa gordura aqui, muito carboidrato, e chega uma hora que o bloqueio do vaso, da coronária, por exemplo, do coração, fica agudo, e aí do nada o cara vai lá e pum, infarto, empacota, ô glória, vamos matar não. Segue. Então o grande problema aqui é a consequência da doença, ou seja, a formação da placa aterosclerótica, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e insuficiência renal, porque esse bloqueio também pode acontecer na artéria renal, que é uma artéria que é um ramo da aorta abdominal que é responsável por irrigar os rins. Então, se a artéria tem um bloqueio e não consegue irrigar os rins, você vai levar a uma insuficiência renal e aí tem muitos problemas associados, tá? Tratamento, gente, é mudança alimentar, atividade física. Ah, mas e se o cara tiver com um bloqueio agudo do vaso? Aí você vai ter que fazer um processo cirúrgico. Vou falar com ele daqui a pouco. Então aqui nós temos o xantoma, a placa amarelada na pele, e o xantelasma, que é a plaquinha amarelada aqui ao redor do olho. E aqui alimentos que nós temos que evitar a todo custo, tá? Fast food, fritura, ô glória. Alimentos que reduzem o colesterol. Dieta para quem tem lipídio elevado. Vou comentar isso aqui não, senão o vídeo vai ficar gigante. Vamos embora. E chegamos então às nossas lipoproteínas. Gente, o que é uma lipoproteína? São estruturas lipídicas que são micelas, lembra? Monocamada fosfolipídica associada com proteína na sua estrutura. E aí você pensa assim, o milhador já sabe, e isso aí é o quilomicron? Sim, o quilomicron é um tipo de lipoproteína que é formado no nosso intestino para transportar o que a gente come de gordura. Agora, o nosso fígado também forma uma estrutura semelhante ao quilomicron, mas você não vai chamar de quilomicron, vai chamar de quê então? Lipoproteína. Então, fagocita aí. Lipoproteínas são micelas que têm proteínas associadas para poder endereçar para onde que a molécula vai. Se o fígado quer mandar para o testículo, se o fígado quer mandar para a adrenal, se o fígado quer mandar para o adipócito, enfim, ele vai endereçar com as proteínas. Agora, dependendo da quantidade de gordura que vai dentro dessa molécula, a sua densidade pode variar. Então, se tem uma quantidade de gordura razoável ou padrão, você vai ter o HDL, que é a lipoproteína de densidade alta. E essa aqui é o chamado colesterol bom. Por quê? Porque ele não agrega nos vasos, ele não forma a placa de ateroma. Ele ainda consegue remover um pouco da placa que está lá, remove um pouquinho, consegue frear o processo, tá? Agora, se o cara tem uma dieta rica em gordura, o fígado vai produzir uma lipoproteína com muito colesterol dentro, muito mesmo. E aí isso vai fazer uma transformação na densidade, que ao invés de ser alta, o HDL, vai passar a ser agora a densidade baixa, que você chama de LDL. Se você está estranhando aqui, siga porque está em inglês, tá? Então HDL seria High Density Lipoprotein. LDL seria Low Density Lipoprotein, beleza? Então, o LDL, esse sim é o colesterol mau. Por quê? Porque é ele que pode se agregar ao endotélio, parede do vaso, e começar a gerar ali a formação de placa. Porém, lembre-se, humilhador,
LDL é colesterol puro? Não. É uma lipoproteína para transportar colesterol no sangue que está com muito colesterol dentro. E é isso que faz ela ser ruim. Show de bola. Então aqui você está vendo os dois, ó. O HDL tem uma constituição aqui baixa de proporção de colesterol aqui dentro. E o LDL tem muito colesterol. Então isso aqui faz com que a sua densidade abaixe e ele fique trafegando, arrastando na parede do vaso, podendo assim formar o quê? Um ateroma. E aqui nós temos a formação do ateroma. Olha lá, um vaso inicialmente normal, só com um pouquinho de acúmulo aqui, e aí você vê a evolução do quadro. Como que essa evolução acontece? Vai acontecer uma inflamação aqui, ó, bem na região aqui abaixo do endotélio. Você tem um conjuntivo frouxo ali muito fininho, e logo abaixo você tem aqui quem? A muscular lisa. Então aqui você tem alguns macrófagos que começam a fagocitar essa gordura, produzir molécula pró-inflamatória, toda inflamação, o tecido incha, e aí você tem aqui então um bloqueio do lúmen, da cavidade do vaso. Em algum momento essa placa pode se romper, né? Ela pode romper a placa e o colágeno que tem aqui fica exposto no sangue. E aí o bagulho vai ficar doido. Por quê? Porque quando a plaqueta vê colágeno, a plaqueta pira. Ela quer coagular de qualquer jeito. Então quando aparece o colágeno aqui, a plaqueta vê, ela vai em cima do colágeno, começa a chamar um monte de plaqueta, vamos embora coagular essa porra toda. E aí, meu filho, o que tinha algum processo ocluindo o vaso, você tem agora praticamente o vaso totalmente ocluído. E é isso que pode gerar um infarto agudo, quando você tem lesão do ateroma e um trombo em cima daquele ateroma. Aí você vai fechar completamente o vaso, não passa sangue nenhum, a pessoa pode morrer nesse momento. Vamos matar não. Aqui um esquema muito voodoo, que eu não tenho como explicar aqui, porque isso aqui já está um nível muito avançado. E aqui é um processo de como você faz para reverter um vaso bloqueado, que é um mecanismo chamado stent. O que é um stent? O stent é essa molinha aqui. E essa mola ela é colocada por meio de um catéter, que é um fio que vai entrar no nosso sangue. A pessoa não sente isso, tá? Só um desconforto. Então, esse fio, trazendo um balão, chega até o vaso que está bloqueado, por exemplo, um vaso do coração, uma coronária. Esse catéter infla o balão, e aí quando o balão infla, o stent, que é essa mola aqui, também abre o vaso. Depois, o cirurgião, né, a pessoa que fez o cateterismo, tira o balão e o stent fica lá e o vaso foi aberto. Agora, esse stent, ele favorece o fluxo sanguíneo turbulento. Então isso é ruim. Por quê? Porque pode se formar um outro coágulo ou outra placa em cima do stent. Então a pessoa que bota o stent também não está resolvido. Ela tem que ter uma alimentação controlada, tem que fazer atividade física para evitar a formação de um novo ateroma aqui e um novo trombo. Agora, se não tiver jeito, o cara pode fazer o quê? Uma troca dessa coronária por outro vaso. O cara faz uma ponte de safena, por exemplo. Pega um pedaço da veia safena que fica na perna e tira o bloqueio, a região bloqueada do coração, e bota lá a safena. Beleza? Show! Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Eu sei que eu falei bem rápido aqui, porque tinha muita coisa para falar e eu não queria que ficasse tão grande o vídeo para vocês não ficarem de saco cheio. Então, espero que tenham gostado da aula de Lipídios 2. Humilhadores, se gostaram, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, favorite, segue lá no meu Instagram, @piresbru. Sucesso na sua vida, tudo de melhor. Chora agora e é aprovado, senão você não se envolve. Chama que vem. Irá. Tchau.